maravilhoso Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, que Ele possa nos dar sabedoria para entendimento da Tua Palavra, e ao sairmos daqui, possamos sair edificados no Evangelho de Jesus e fortificados na fé. Amém? Nos acompanhe no livro segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 5, de 1 a 6, diz assim o texto sagrado: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, portanto suportem-me. Tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um Espírito diferente daquele que já receberam, ou um Evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, e embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Queridos irmãos, essa passagem de Paulo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 6, nós vamos compreender uma coisa maravilhosa, mas que infelizmente, com muita tristeza, está ocorrendo em várias igrejas do Senhor. Aqui Paulo está mostrando para nós a virgindade espiritual da igreja. Por isso que ele inicia dizendo: eu gostaria que você me suportasse um pouco mais na minha loucura. Ou seja, se eles estavam dispostos, o povo de Corinto, onde Paulo amava e deu na primeira vez, e com eles fortaleceu o Evangelho, pregando o verdadeiro Evangelho, pregando a sã doutrina, a verdade bíblica. Paulo volta novamente dizendo para eles terem cuidado com aqueles falsos mestres, enganadores, como infelizmente, queridos, é muita tristeza quando eu leio esses textos e me venho vendo, observando as igrejas atuais, como estão desviando da palavra de Deus. Quantas pessoas estão em várias igrejas, os pastores desviando as pessoas do caminho do Senhor, se envolvendo em políticas, se envolvendo em coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e levando a congregação junto com eles. Não que eles não tenham que estar na política, não é proibido, mas estão desvirtuando a palavra do Senhor. Paulo, preocupado com isso, vai até os Coríntios e sai para nós nos dias atuais. Como é que nós vamos manter a virgindade espiritual da igreja? Paulo está dizendo que ele preparava as igrejas do Senhor para o grande noivo que é Jesus. Nós, obreiros do Senhor, nós somos verdadeiros cristãos, a igreja de Cristo é a noiva do Senhor. Mas como, irmão, nós podemos permanecer virgem, aguardando a vinda do nosso grande Salvador, do grande noivo? Porque a Bíblia retrata desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela retrata a igreja sempre como noiva de Cristo. Cristo é o grande noivo. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja, mas para isso a igreja precisa estar pura e virgem. Virgem de quê? Do pecado. Pura de quê? Da maldade, da astúcia, da perversidade, do maligno, que está no meio de nós o tempo todo, tentando nos tirar do caminho. Porque Satanás não está preocupado com quem está fora da igreja. O diabo está preocupado com quem
isso que incomoda ele. Então, se ele conseguir tirar apenas um, para ele uma grande vitória, mas para Deus uma grande perda. E é isso que as pessoas não conseguem compreender. Ficam ouvindo mentiras, falácias das igrejas. Pessoas utilizando o púlpito de igreja para estar preparando as suas vontades. E as pessoas indo para a igreja para ouvir aquilo que é necessário para ele, mas não é necessário para Deus. Por isso que ele vai dizer no verso 2: tenho zelo por vocês, um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura ao só esposo que é Cristo. E por que Paulo está preocupado com isso? Porque nós sabemos que quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor, nós passamos a ter um casamento com Cristo. Quando nos convertemos, queridos, nós estamos agora nos casando com o Senhor. E para isso nós temos que nos manter puros, livres de pecados, livres da astúcia, livres de tudo que não agrada ao Senhor. É fácil, pastor? Não. Porque se fosse fácil, o mundo dá uma maravilha. Mas é por isso que Jesus vai dizer: se vocês perseverarem, encontrarão o reino. É a nossa perseverança que agrada a Deus, e não palavras vazias fora do Evangelho do Senhor. Paulo volta a Coríntios preocupado com o povo e dizendo: vocês não precisam desses superapóstolos. Os oponentes, que Paulo saía num minuto e os homens chegavam e desvirtuavam e diferenciavam tudo, pregando outro evangelho que não era Cristo. E os cultos ao Senhor têm que ser todos cristocêntricos. Nós temos que pregar Jesus. Não temos que ir para as igrejas para estar ouvindo discurso de pastor, de várias outras coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Tem igreja que é testemunho, é meia hora de testemunho e 10 minutos de palavra. E quando chega aos nossos ouvidos, não edifica em nada, torna-se conto de fadas. E é por isso que nós temos que combater, e não sou eu que estou combatendo, é a própria Bíblia que está nos ensinando o caminho correto para nos tornarmos a igreja pura do Senhor. Ele vai continuar: temo assim, no verso 3, temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Alguns estudiosos dizem que a serpente seduziu sexualmente Eva, mas é mentira. Ela seduziu com astúcia. O astuto é perverso, é maligno. Ele é pior porque a pessoa que senta para ficar na cabeça buscando meios para prejudicar alguém, ele é astuto, ele é perverso, ele é maligno, porque ele vai até o fim para conseguir o que ele quer. E às vezes consegue, porque as pessoas são falhas e são fracas. Paulo não está sendo fraco, ele está dizendo que na fraqueza ele encontrou Cristo, e nós sabemos disso. No caminho para Damasco, quando ele cai do cavalo e fica cego por 3 dias, ele está com Jesus. E quando ele volta, diz: o Senhor realmente é Cristo. Me perdoe por perseguir o teu povo. E ele vai mais na frente e reclama: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Por 3 vezes Paulo reclama a Deus por aquele espinho que estava na carne, mas o Senhor diz: a minha graça sobre ti basta. Queridos, esse espinho que está na nossa carne, nós vamos reclamar o tempo todo, mas temos que nos lembrar que a graça de Deus sobre nós já basta. E é por isso que estamos aqui, em nome de Jesus, amém? Ele vai dizer ainda para nós termos cuidado, porque ele é muito fácil de ser enganado. Paulo se afastava um instante da igreja, os falsos mestres vinham e começavam a pregar outro Cristo que não tinha nada a ver com Cristo. E ele preocupado, por isso que ele volta e diz: olha, já estive com vocês, vocês vão, me perdoem, mas a arrogância de loucura, ele foi arrogante. Ele até pede perdão a você na arrogância, mas a arrogância necessária. Vocês não precisam disso, desses homens. Você precisa de Bíblia, da palavra verdadeira do Senhor, essa doutrina da que Paulo está enfatizando ao povo da cidade de Corinto. Como nós, nos dias atuais, precisamos urgente
Não adianta eu estar aqui pregando, vocês aqui ouvindo, lendo Bíblia, se o coração não estiver em Cristo. Não resolve. E por que eu sei disso? Porque eu vivi isso, queridos. Isso eu sei, eu posso afirmar. Vocês conhecem a minha história. Já falei um milhão de vezes aqui e volto a repetir. Fui escrita durante 36 anos. São 36 anos de vida. Ah, mas você perdeu, não perdi nada, não perdi muita coisa. Porque foi lá que eu aprendi muita coisa, trouxe para a Bíblia e agora estou no caminho certo com o Senhor. Nós vivemos isso, mas nós temos nossos espíritos na nossa carne. Mas não devemos reclamar a Deus. Pelo contrário, devemos glorificar a Ele, porque temos esse espinho que faz com que nós nos desviemos do caminho. Ele é que impede o nosso desvio, para estarmos sempre lembrando do Senhor. E ele vai dizer ainda no verso 4: pois se vem alguém que prega o Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, então vocês vão tolerar isso muito bem. Vocês vão tolerar o quê? A arrogância de Paulo, né? A loucura de Paulo, que os oponentes dele se achavam super apóstolos, super doutores do Senhor. Ele então nos ensina sobre a virgindade espiritual da igreja. A igreja é uma noiva que deve se manter pura. A igreja do Senhor, é como eu sempre digo aqui, não adianta, para seguir Cristo, tem que ter zelo com as coisas do Senhor. Quem não tem zelo pelas coisas de Deus, meu irmão, é problema. É problema. As pessoas que me questionam, eu sempre digo: ah, pastor, é isso, é aquilo, é Deus, existe. Meu irmão, você vai com sua crença, né? O que eu não posso fazer? Não posso obrigar ninguém a seguir a Cristo. Eu não posso enfiar a Bíblia na cabeça de ninguém, no coração de ninguém, porque nós já vimos que a salvação, ela é individual, ela não é coletiva, ela é individual e pessoal. Cada um faz o que quer, porque cada um vai responder pelos seus atos. Isso não tem dúvida. Então eu não posso obrigar. Já me questionaram, porque eu não faço isso, não faço aquilo para atrair pessoas. Eu não preciso atrair ninguém. Vocês têm que vir à igreja atraídos pela palavra de Deus, não pelo pastor, não pelo apóstolo, que se diz apóstolos. Não por isso. Vocês têm que ser atraídos pela palavra do Senhor. É essa palavra que vai ficar em nossos corações. É ela que vai nos edificar. É ela que vai nos purificar. É ela que vai nos manter virgem e puros desse mundo perverso, maldoso, depravado que está aí fora, adúltero, doido para desviar o nosso caminho, usando de todo artifício como Satanás fez, pegando Eva, e como ele faz até hoje, faz artifício dentro da própria igreja, disfarçado de bonzinho, de gente boa, e atraindo os verdadeiros irmãos para o calabouço, para a armadilha, para o buraco. As pessoas às vezes caem por falta de orientação pastoral. Isso é fato. Bem, lá em Levíticos, no capítulo 21, verso 13, o Senhor vai dizer para nós: ele tomará por mulher uma virgem, a igreja do Senhor, uma noiva que deve se manter virgem até a vida do noivo. É o que Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Se mantenham firmes. Eu preguei para vocês um Jesus, um Espírito e um Evangelho. Vocês não precisam de outro. Não precisa de outro. Né? Porque as pessoas daquela época se achavam doutores. Por isso que ele vai dizer no verso 6: embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Paulo, apesar de não ser um doutor, um homem letrado, um homem doutorado, não ter estudado nenhuma escola bíblica, ele tinha conhecimento, por isso que ele foi usar essa história. Eu não estou falando sobre apóstolos aí. O que é que eles são melhor do que eu? Eles podem saber falar, mas não têm o conhecimento profundo que eu tenho. E Paulo tinha conhecimento. Porque ele foi levado ao terceiro céu e teve com Jesus pessoalmente. Foi Deus que fez dele o apóstolo do Senhor. O próprio Jesus nomeou ele como apóstolo. Não foi ninguém. O próprio Cristo, quando ele cai no caminho,
no caminho para Damasco. Jesus Cristo é o nosso sacerdote fiel. Está lá em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que maravilha, queridos. Como é que nós devemos apresentar a Deus no dia da vinda do Senhor? Quem vai chegar a Cristo tem que chegar com as vestes limpas, alvas como a neve, brancas como a neve, porque ele vai dizer: todo aquele que perseverar e cruzar a linha de chegada e estiver comigo no reino, vai estar do meu lado com roupas alvas mais que a neve. Palavra, irmãos, nós vamos estar com Cristo. Sabe que maravilha isso? Se nós formos escolhidos, separados no dia do julgamento, vai ser uma glória para nós. Eu torço para que todos cheguem lá. Está ao lado do Senhor. Eu não falar que vai ficar na frente nem atrás. Eles já vão ficar ao lado dele, com roupas novas, vestes brancas, mais do que a luz. Irmãos, isso é uma glória, isso é uma maravilha do Senhor. É isso que nós temos que compreender rapidamente na palavra de Deus. O Evangelho, a sua doutrina pura e verdadeira. Jesus era objetivo direto, curto, objetivo direto, só não era grosso nem mal educado, mas ele tinha autoridade no falar. Ele chamou a atenção os discípulos o tempo todo. Pedro foi o que foi mais chamado a atenção o tempo todo, porque Pedro era chato, mas ele sabia que era sobre ele que ele ia plantar a tua igreja. Olha que maravilha. E Pedro não teve medo de nada. No dia da morte, ele disse: não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o Senhor morreu na cruz. Maravilha, Senhor. Amém? O verso 2 Coríntios capítulo 11, 2, nós acabamos de ler. Tem um zelo que Paulo fala com a igreja, né? Tem um zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura ao seu esposo, que é Cristo. Como nós acabamos de louvar, cantar o louvor ao Senhor, o hino de conversão. Muita gente se afasta do caminho de Cristo, porque se faz de surdo e de cego e de mudo. Mas quando ele arrebata, quando ele traz, quando o Senhor bota a mão sobre cada um, diz: você é meu, acabou, querido. Por mais você tente correr, pega e traz. Pega, então não tem jeito. Por isso que a gente vê pessoas aí que estavam na vida errada, de repente estão na igreja, e nós, ao invés de pararmos e, poxa, não, o Senhor pegou o irmão, trouxe para a igreja, nós criticamos, se escondendo atrás da Bíblia, né? Está se escondendo do jeito atrás da igreja. É porque Deus trabalha assim. Ele pega as coisas loucas do mundo e transforma as coisas boas para ele. E nós aqui não conseguimos compreender. Quantas pessoas nós já criticamos na nossa carreira, nossa vida? Quantas pessoas nós já criticamos? Mas assim que ele faz. Ele pega, pode ser o pior traficante, o pior drogado do mundo, o pior marginal. Se ele quiser, ele bota a mão em cima e traz. E por que isso ele faz? Ele faz isso para que o nome dele seja glorificado. Porque aí nós temos a certeza de que um Deus maravilhoso está nos assistindo todo dia de nossas vidas. A gente percebe o irmão se livrar daquele mal. Quando ele bota a mão sobre nós, ele nos traz para ele, querendo ou não. E por mais relutante que se nós formos, ele vai trazer, porque é assim que ele gosta de trabalhar. Ele não gosta do mais fácil, ele quer o mais complicado, para mostrar para todos nós que ele é Deus. Jesus nos deu uma lição do tipo de virgem maravilhosa, naquela passagem lá em Mateus, no capítulo 25, sobre as virgens, né? As noivas, as prudentes e as imprudentes. Chegaram para esperar o grande noivo, não levaram azeite suficiente. Como o noivo demorou muito, elas caíram
em sonolência e dormiram. E quando ele chegou, quem estava atento disse: olha, o noivo já chegou, está chegando. As imprudentes queriam que as noivas prudentes dessem óleo, azeite, para manter a lamparina acesas. E elas dizem: saiam para comprar enquanto há tempo. Porque se eu der o meu azeite para vocês, vai montar para minha lamparina, vai pagar tudo. Elas então saíram e o noivo chegou e fechou as portas. Quando elas voltaram: somos nós. O Senhor disse: eu não conheço vocês. E assim deve fazer cada um de nós, se nós não estivermos vigiando, que mais na frente vai dizer: vigiem, porque vocês não sabem o dia que o noivo se apresentará. Quando Jesus foi questionado: Senhor, dá-nos um sinal na tua vida, quando o Senhor vai voltar, quando isso vai acontecer? Ele é curto e direto: nem eu sei, só o Pai sabe, nem eu sei, que tenho essa autoridade, eu não sei quando eu voltar, só Deus sabe quando eu voltarei. As noivas dormiram, como nós dizemos nossa linguagem popular, dormiram no ponto, e aí perdeu a oportunidade de estar com o Senhor. E é assim que ele vai dizer. E por que ele vai dizer isso? Porque nós somos invigilantes. Lá no verso 13, no meio do capítulo, ele vai dizer: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o Senhor vai chegar. Por isso a igreja deve se manter em santidade. A santidade é confundida com aquela coroinha que fica sobre a cabeça das pessoas, né? As pessoas acham que o crente santo é aquele que anda tudo devagar, que não fala com ninguém, que não vai na praia, que não vai no shopping, que não vai comer uma pizza, não vai... Isso não é ser crente, isso é ser maluco, é louco, né? Isso é loucura, isso não existe. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que fazer tudo que nos agrade, mas primeiro que agrade a Deus. Depois, os nossos prazeres, que não atrapalhem nossa caminhada com o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer: se mantenham santos. O que é se manter em santidade? Orando, estudando, congregando com os irmãos na igreja, em casa com a família, estudando a palavra, uma ou duas vezes na semana, todo dia, aí cada um fique, né? A escolha de cada um, fica à vontade, orando, deitado, em pé, gelado, de joelho, acordado, com olho fechado, com olho aberto, não importa. O importante é estarmos com Cristo. E ser santo não é deixar de fazer as coisas porque não é negativo. Temos que fazer tudo dentro do respeito e da moralidade com o Senhor. Isso é a santidade. Por isso que Paulo diz: vocês devem manter a santidade da igreja. Porque se nós mantermos a santidade da nossa igreja, o que é que vai acontecer? O Senhor sabe que nós estamos vigilantes. Logo, quando ele vier, está todo mundo esperto, não tem ninguém dormindo. E se alguém estiver dormindo, irmão, vai acordar, está logo cutucado. Bora, levanta aí, o negócio está bom, está chegando. O rapaz acorda, né? Se deixar o sono pegar, passa a oportunidade. É como uma visitada da estação. Estou na estação, o trem veio, perdi o trem, já era. Quando é que vai passar o outro? Ninguém sabe. Vem? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Que o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o vosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A igreja do Senhor deve sempre manter a sua castidade espiritual. O que é isso, irmão? Estudo, oração, vigília, né? Não loucura, vigília séria, com louvor, com cântico, com estudo bíblico, com a segunda do irmão aumentando, a escola bíblica dominical, os estudos em casa, orientação, principalmente na família. Que aí você deixa de ter uma casa e passa a ter um lar. É assim que o Senhor trabalha, é assim que Ele quer fazer com a nossa família e sobre a nossa igreja. Por isso que Paulo está escrevendo a igreja tessalônica justamente sobre isso.
para que ninguém fique dormindo. Acorde, se mantenha santos, porque quando o Senhor vier, eu vou lhe apresentar santo. Né? Porque nós fazemos aqui é o que? Resgatar almas para Cristo. Se meu coração não estiver em Cristo, não adianta eu estar aqui em cima, que será tudo palavras vazias. Os cultos, nós temos que ir para os cultos e sair edificados do culto. Não para a conversa, Senhor, a palavra foi gloriosa, a palavra foi forte. Aí pergunta assim, você entendeu o quê? Não sei, mas ele foi forte, eu senti uma coisa estranha. Posso dar para culto sentir alguma coisa estranha? Então não é a presença do Senhor. Né? Nós vamos para o culto para sentir a presença do Espírito Santo. E para nós não é estranho. Não deve ser estranho. Nem pode ser estranho. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versos 22 a 24. Paulo vai dizer: abstenham-se de toda forma de mal. É o pior mal que para sair assim, sabe, do povo de Deus. Porque é tanta perversidade que o pessoal está pregando tanta mentira. Estão invocando coisas que não existem na Bíblia. Estão passando isso de forma veemente e o povo está acreditando. Agora ele vai dizer: abstenham-se de toda forma de mal, porque o mesmo Deus de paz, da paz, os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Isso é um desejo de Paulo para o povo de Tessalônica, como é para nós nos dias atuais. O que é que nós pregamos aqui? O meu desejo é o desejo do Senhor, que nós possamos sair daqui todos os dias edificados na palavra, todos os dias sair daqui fortificados na fé, para que no dia da vida do Senhor, nós possamos nos encontrar no reino. Esse é o meu desejo, é o desejo de Paulo para a sua igreja. Esse deve ser o desejo verdadeiro dos pregadores fiéis a Cristo, das igrejas fiéis ao Senhor. Desejo, irmão, de que nós possamos estar juntos, cruzando a linha de chegada, juntos, e quando nós passarmos com Jesus, Ele nos dá uma veste nova, branca, mais alta que a neve, para que possamos juntos estar ao lado do Senhor, ajudando, colaborando para o teu reino e o crescimento do reino de Deus. Esse é o desejo de Paulo, é o nosso desejo também. Amém? Todos possamos chegar lá. Ele ainda vai dizer lá em Tito, no capítulo 2, versos 13 e 14, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso poder de Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A fé sem obra é morta de Jesus. Nós temos que estar todos os dias nos purificando dentro da palavra do Senhor. Nós temos que estar todos os dias, queridos, junto com a nossa esposa, nossos filhos, sentar na mesa, ou no sofá, ou no chão, no quarto, em qualquer lugar, meia horinha, 20 minutos, ou a noite toda, como vocês desejarem, estudar um pouco a Bíblia, comentar, discutir, aprender, porque quando nós fazemos isso em nossa casa, é como se tivesse uma tacinha acesa, um refletor, sabe? De 1000 watts, dentro todo ali, aquele clarão. Nós não vemos, mas nós sentimos, porque é a presença do Espírito em nossas vidas. Quanto mais estudamos em casa, mais o Senhor está conosco. E quando saímos, Ele nos acompanha, nenhum mal alcança a nós. Nós sabemos disso. Porque quando ele disse a Josué: não tenha medo, não tenha medo, vá em frente, fique tranquilo, jamais se abandonarei. Ele não abandonou Josué. Palavra do Senhor: não deixe pregar este livro
na lei, para todas as gerações. Isso ele fez, porque se você andar no meu caminho, eu estarei sempre com você. Se nós estivermos no caminho do Senhor, Ele estará sempre conosco. Promessa de Cristo. Ele partiu e disse: eu estou indo, mas deixe sobre vós, sobre nós, meu Espírito Santo, para tomar conta da minha igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que conservar o nosso corpo puro e virgem das impurezas, das imundícias, né? Da perversidade que esse mundo aí fora está nos apresentando todos os dias como prazeres indispensáveis. E infelizmente as pessoas estão se desviando, acabam de ser batizados, de repente se afastam e nunca mais voltam às igrejas. Então, uma triste realidade. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que maravilha. Jesus está conosco. Ele vai voltar para nos levar. E eu pretendo estar com Ele. Desejo, no fundo do meu coração, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma, que todos aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente no coração, como está em Jeremias, no capítulo 29, verso 13, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem todo o coração. Eu desejo que todas as pessoas que buscam o Senhor de todo o coração cheguem juntos ao final. Porque se ficarmos aqui, queridos, vai ser muita dor, sofrimento, choro e evidência, não tenha dúvida. Está lá em Mateus 24, está lá em Apocalipse 13 e Apocalipse 20. Não tem para onde correr. Só existe um caminho: Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Amém? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Portanto, meus amados, dentro das promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando Paulo fala isso para os Coríntios, está temendo a Deus. Ele tem temor a Deus. E não quer que eles caiam nas falsas pregações. Por isso que ele vai dizer aqui no verso 6, e embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Pense profundamente no texto, não em mim, nas minhas palavras. Eu não tenho nada para ensinar a vocês. Não sou nem digno. Mas pense, queridos, na palavra. Principalmente quando ele vai dizer aqui no verso 4. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um Espírito diferente daquele que já receberam, ou um Evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Se eles são capazes de fazer isso, Paulo está dizendo, então, quando eu pregar Cristo, você não tolerará isso com tranquilidade. E a minha arrogância, vocês irão entender por que eu estou sendo arrogante. Porque ele queria o bem. E quando nós queremos o bem do outro, mesmo que o outro não entenda, às vezes é necessário que nós sejamos um pouco arrogantes. Não mal educados, que as pessoas confundem, né? A arrogância é ser mal educado. É você falar com autoridade. Olha, está errado. Está errado. Chamar atenção com autoridade. Porque Paulo já tinha ido lá. Se você já ouviu, rapaz, eu preguei para vocês aqui, vocês aceitaram esse Cristo, e agora não está
pessoas se fazendo da nossa pregação e vocês aceitando com facilidade, como a serpente enganou Eva. Cuidado, porque Satanás é assim. Ele é sabido, maldoso e inteligente, e conhece aqui, ó, mais do que a gente. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões e não pelos fundos escondidos. Jesus não sabe como virá, ele não deixou claro, mas também nós não temos que fazer igual às loiras imprudentes, nós temos que estar vigilantes. Amém? Quem entendeu, diga amém. Que a